Olá, cipeiro, futuro cipeiro, na verdade, futura cipeira. Seja bem-vindo à nossa aula de número 3.1, que é uma continuação da aula anterior, e agora com uma observaçãozinha que eu deixei em off na aula anterior sobre dimensionamento ainda do grau de risco. Mas vamos direto ao assunto. Muito bem, na aula anterior eu falei sobre a utilização do KNAI da atividade principal, dimensionamos, de um grau de risco 2, ok? Porém, eu chamo a atenção de vocês com relação a esses outros códigos de atividades econômicas aqui, tá? Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. Por quê? Vamos pensar que aqui, né, conforme o exemplo anterior, que eu passei na aula anterior, o grau de risco era 2. Mas eu tenho outros KNAIs aqui, ó. Será que eu não tenho algum KNAI com grau de risco maior? Então, essa é a pergunta. Se eu tiver um grau de risco maior aqui, o que eu tenho que fazer? Sim, porque se ele tem essas atividades, porque talvez ele execute alguma delas e o grau de risco é maior. Então, como que eu devo fazer isso? Primeiramente, vamos lembrar ali da nossa aula anterior que nós determinamos que o KNAI principal era grau de risco 2. Beleza? Até aí está tranquilo, tá? Conforme nós verificamos no quadro 1 da NR4. Mas, como eu disse, eu tenho aqui mais algumas atividades que devemos levar em consideração, ok? Então vamos ver o que a gente faria. O correto então é você fazer assim uma verificação de todos esses graus de risco e para determinar quais são, digamos que isso aqui seja 2, 2, 2, 3, 2, não sei, teria que ver. Então a gente vai fazer isso. Eu vou usar como exemplo um apenas para não ficar muito cheio aqui o nosso slide, mas eu usei aqui o grau de o 4932, que está ali no cartão do CNPJ. E aqui me apresentou um grau de risco 3. E aí a pergunta que eu lhes faço: o que eu faço? Qual que eu uso? Eu uso o grau de risco 2, que é a atividade principal, ou uso o grau de risco 3, que é superior à atividade principal? Então essa é a ideia aqui desse raciocínio aqui dessa aula. Muito bem. Então assim, vamos lá ver o que diz a norma. A NR4 fala assim no seu item 4.5 com relação a dimensionamento de grau de risco. Tá? Então está falando aqui, ó, isso aqui é para dimensionamento do grau de risco. Muito bem. Ela diz ali no item 4.5.1.2.1 que em atividades econômicas distintas com o mesmo número de trabalhadores deve ser considerada como preponderante aquela com maior grau de risco. Muito bem. Então nós temos que pensar, voltar para o slide anterior e ver o que ele diz lá. Deixa eu só fechar minha ferramenta. Então eu tenho grau de risco 3, grau de risco 2. Vamos imaginar que essa empresa possua 100 funcionários, sendo que 20 laboram no grau de risco 2 e mais... vamos mudar aqui, vamos usar outro número aqui. Eu tenho 50 funcionários na empresa. 25 deles trabalham nessa atividade e mais 25 trabalham na parte de transporte rodoviário de cargas, por exemplo, que é grau de risco 3. O que eu uso? Grau de risco preponderante, como diz ali no slide anterior, ela diz que deve ser utilizada, a NR4, deve ser considerada como preponderante aquela com maior grau de risco. Meio a meio. Tudo bem. Aí se ele tiver aqui 20, aqui 30, usa o 3. Aí se ele tiver aqui 10, aqui no grau de risco 3, e os outros 40 aqui na atividade principal, daí você usa a atividade principal, ok? Ou seja, a atividade preponderante, de acordo com o que diz o item 4.5 da NR4, ok? Então essa aula foi bem rapidinha, aguardo vocês para uma próxima aula, tá? Um abraço a todos e até mais.